Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 224. As aventuras da Vox nas bandas do Impacto. Bom, e nesse episódio eu tive a felicidade de receber o grande Daniel Izzo, CEO e um dos fundadores da Vox Capital, lá nos idos e no início de 2009. Sim, o Dani é um dos caras que tem muita história, muita bagagem nesse campo de impacto e dividiu algumas dessas histórias aqui com a gente. Aliás, belas histórias. Afinal, são mais de 16 anos na estrada do investimento de impacto. Isso não é pouca coisa. E ele traz aí uma pegada mais pé no chão, de que se a gente tem alguma chance de transformar para melhor o mundo, a gente precisa direcionar as finanças para iniciativas que trabalhem para criar um mundo mais inclusivo e sustentável. Você pode até achar essa síntese meio tímida demais, mas ela é bastante realista e reflete essa maturidade aí já do Daniel e mais do campo como um todo, né? Bom, e ele também dividiu conosco um pouco dessa história. Antes de abrir a Vox, de fundar a Vox, né, aí com um facão na mão nesse mato alto do campo de investimentos em negócio de impacto, e depois já nessas bandas, as idas e vindas da Vox, os desafios, que não são poucos, e também reflexões sobre o próprio ecossistema de impacto. Olha, é um papo que você sabe, amiga, amigo ouvinte, você só vai escutar por aqui no Impacto na Encruzilhada. Bom, eu já estava há tempos aí para trazer o Daniel aqui no podcast e finalmente deu certo. E eu lembro que já estiveram aqui conosco no podcast o Giba e o Daniel Brandão, outros sócios aí do Daniel Izzo na Vox. Bom, e claro, o título do podcast remete às aventuras que o Dani dividiu conosco ao rememorar os primórdios da Vox com a pequena licença poética de Raul Seixas. Aliás, se você não viu a série sobre ele, que está rolando aí no streaming, recomendo bastante. Bom, aliás, já passou da hora de a gente deixar de ser bonitinho no ecossistema, né? E passarmos a incomodar. Essa é uma boa reflexão que o Daniel fez aí. Escuta aí para você entender. Mas se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá na Apoia, esse link está aí na descrição e veja como contribuir. E eu aproveito para agradecer as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. O meu muito obrigado. Aproveito também para celebrar a parceria com Prosas, que divulga aí na sua newsletter semanal algum episódio aqui da casa. Valeu demais. E aí, você já escutou o Conta Aí, o mais novo podcast da família Impacto na Encruzilhada? Vez ou outra vai pingar aí no seu feed uma loginho nova com algum episódio do Conta Aí. Depois me conta o que você achou. Está sendo incrível produzi-lo. Bom, então é isso. Agradecer demais ao Daniel Izzo pela conversa. Foi sensacional. E, sem mais delongas, partiu pro papo. Grande Daniel Izzo, obrigado pela presença, uma honra tê-lo aqui conosco. Para a gente começar, se apresente, seja super bem-vindo, meu caro. Bom, Fábio, primeiro queria eu agradecer, né, o convite. Sou ouvinte, há tempos queria estar aqui. Então é um prazer participar do, do podcast e estar aqui conversando com você hoje. Bom, eu sou fundador, CEO da Vox Capital, né, pessoalmente pai de 2 filhos, marido, né, filho, irmão, etc. Mas profissionalmente sou um dos fundadores da Vox. A gente está nessa estrada do investimento de impacto agora mais de 16 anos. A gente foi a gestora pioneira a falar desse tema de investimento de impacto aqui no Brasil.
há muito tempo, e assim, o que guiou a criação da Vox, e o que me motiva, e o que faz parte de quem eu sou, é realmente acreditar que a gente tem alguma chance de transformar para melhor o mundo se a gente direcionar as finanças para iniciativas, para projetos, para empresas, para ONGs, o que for, que estejam trabalhando para criar um mundo melhor, mais inclusivo, garantido a preservação da natureza. Então, tudo que nos traz aqui da Vox e todos os passos que a gente deu na Vox ao longo dos tempos tem esse objetivo. Né? Eu também participei muito dei minha contribuição um pouco para a criação do ecossistema, né, de investimentos, de negócios de impacto aqui no Brasil. A gente trouxe a ANDE, que é o Aspen Network of Development Entrepreneurs para o Brasil, lá em 2010. Eu dou aula no curso executivo de investimento de impacto na Saïd Business School, lá de Oxford. Por muito tempo participei lá no conselho da Aliança para os negócios de investimentos de impacto. Então, desde que da criação da Vox em 2009, eu, Kelly, que também é fundadora da Artemisia, e o Antônio Moraes, a gente tinha também como objetivo não só criar uma gestora, mas também a gente brincava que é colocar o investimento de impacto no mapa do Brasil e colocar o Brasil no mapa do investimento de impacto global. Excelente, Daniel. E assim, você tem uma contribuição seminal nessa agenda, acho que isso é muito claro, né, cara? E eu queria te ouvir um pouco antes da entrada da Vox. Qual que é que o Daniel estava fazendo e o que te motivou a embarcar essa aventura, entre aspas, da Vox? Acho que aventura é um bom jeito de falar, né, Fábio? Porque o meu background não é de finanças, né? Eu já falo o que foi, né? Eu também não venho de família rica. Eu estudei em escola, não era escola pública, mas estudei no SESI, né? Que é o Serviço Social da Indústria, escola gratuita. Então não tinha também grandes redes. Hoje, olhando para trás, eu vejo que assim tem vários momentos de sorte, né? Que eu passei, que eu tive durante essa jornada. Minha carreira, bom, eu venho de uma família de classe média, né? Meu pai foi a primeira pessoa a fazer faculdade lá na família, e ele tinha essa coisa muito da educação, né? Então ele cobrava muito da educação da gente. Eu tinha algumas opções só de faculdade que eu poderia fazer, que ele deixava eu fazer. Uma delas foi administração de empresas na GV, que foi onde eu passei, formado em administração de empresas na FGV. E minha carreira foi, quando eu comecei minha carreira, eu não queria o mercado financeiro, eu gostava e segui uma carreira relacionada com marketing e desenvolvimento de negócios, né? Então eu fui lá, comecei meu primeiro estágio foi na Johnson Johnson, Consumer, agora mudou de nome, mas na época era Johnson Johnson. Depois eu fui um dos primeiros funcionários lá do Submarino.com, que foi primeiro e-commerce aqui do Brasil. Eu implementei a área de eletrônicos na época, informática. Também estava trabalhando com música digital, MP3 lá no Submarino, então também estou lá nos primórdios da bolha da internet, lá em 2000, 2001. Volto para Johnson, onde eu fui gestor de algumas marcas, né, Band-Aid, Sundown. Também participei de lideranças de planejamento estratégico para a região Nordeste. Eu acho que lá também começou um pouco dessa sementinha, né, de sair um pouco do Castelo de Marfim, né, da Torre de Marfim, de São Paulo e do quartel-general da empresa em São Paulo, conhecer a realidade no interior do Nordeste. Passei 4 meses circulando lá no Ceará, Pernambuco e Bahia. Quando eu voltei, depois de algum tempo, eu entrei numa grande crise na carreira, que foi não acreditar mais que fazia sentido trabalhar só atrás de números, né? Seja eles participação de mercado, market share, seja receita, seja EBITDA, seja lucro. E
ainda mais num país como o Brasil, né, com tanta desigualdade, tantas questões a se resolver. E eu achava que também os produtos da Johnson, na época eu trabalhava com Sundown, protetor solar num país como o Brasil é uma coisa importante, é uma coisa que precisa, mas eu aqui dentro só sou perguntado quanto de lucro, crescimento e market share que eu dou. E também na época, o prédio, né, da Johnson Johnson era onde hoje é do outro lado de uma ponte de Eusébio Matoso, em São Paulo, onde depois surgiu o prédio da Odebrecht, mas era um lugar onde você tinha garota de programa, travesti fazendo programa, criança de rua, e a gente mandava, eu como Sandal, mandava dezenas de milhões de dólares para os Estados Unidos, né, onde era a matriz, e a discussão sobre os problemas sociais que estavam em volta do escritório não eram discutidos, a não ser para reclamar. Era como se fosse duas dimensões completamente distintas. Eu cito a Johnson aqui porque é onde eu trabalhei, mas não é uma mentalidade exclusiva lá da empresa, é meio que um modus operandi, né? Até a crise chegou ao ponto de um dia eu não conseguir ir trabalhar, né? Cheguei na empresa às 9 da manhã, abri meu computador, 11 da manhã eu tive que pegar minhas coisas e ir embora, desesperado, era uma sexta-feira, eu falei, joguei fora tudo o que eu fiz, porque minha carreira, eu só sei fazer isso e não estou conseguindo mais fazer isso, né? Na época eu dei sorte, voltei para casa e fui ler um artigo sobre sustentabilidade, isso era 2007, sustentabilidade escrito pelo um consultor que chama Oscar Motomura. E aí gostei do artigo, era um artigo bem simples, mas tinha várias referências lá embaixo, né? E eu fui atrás das referências. Quando eu dei por mim, já era 9 da noite, eu não tinha parado de ler. Aí eu falei, opa, tem coisa aí, né? Segunda-feira eu juntei toda a minha coragem, mas eu brinco que não era coragem, era uma maldição, não conseguia mais não olhar. Falei, olha, pedi demissão, basicamente, né? Eu falei, ó, eu quero trabalhar com sustentabilidade, acho que aqui dentro tem espaço, mas se não tiver aqui dentro, não tenho o que fazer. Eu vou fazer. Dei sorte de ter um projeto lá, estava parado na mesa do presidente na época, com o pessoal do SEDAPS, que na época era dirigido pelo Daniel Becker, aquele pediatra, e eles trabalhavam com promoção da saúde em comunidades no Rio de Janeiro. O SEDAPS, na época, lidava com mais de 100 lideranças comunitárias, a grande maioria mulheres que moravam em favelas ou comunidades de baixíssima renda no Rio, e começavam a trabalhar com promoção da saúde lá, por força e vontade própria, né? E o SEDAP servia como um apoio para essas mulheres, na sua maioria. E a gente fez um projeto com eles estruturou um material para elas fazerem esse trabalho. Criamos um modelo de venda porta a porta que gerava renda para as meninas da comunidade, mas também gerava uma receita para a associação. E com isso, poxa, a gente começou a criar o que eu falava de modelo ganha-ganha-ganha, né? Muito inspirado no Stuart Hart na época, que era um cara que tinha escrito o protocolo base da pirâmide 2.0, né? Falando que depois que o Prahalad falou que tinha uma fortuna na base da pirâmide, o Stuart Hart falou que sim, mas você precisa criar modelos ganha-ganha, senão não tem o que fazer. Então, inspirado nele, a gente lançou esse projeto. Esse projeto me deu alguns anos de sobrevida lá dentro, mas eu percebi que era muito pequeno e a empresa não estava... Eu brinco que hoje estaria na capa do relatório de sustentabilidade, mas na época era muito cedo. Não tinha apoio, eu tinha os voluntários internos, então eu tinha uma equipe de 10 pessoas, mas era fora o trabalho delas, elas me ajudavam, né? Porque não tinha verba, né? nem orçamento. O
sabendo que não era lá o meu lugar, eu fui aí buscar, né? Aí eu conheci a Artemisia, que já existia, aí eu conheci o pessoal do Impact Hub, o Henrique, o Pablo, que eles estavam começando a reformar o primeiro prédio deles lá na Bela Sintra, em São Paulo. Aí eu fiquei apaixonado por isso, né? Por essas pessoas, por esses projetos, uma coisa de sonho estar perto deles. Então eu fiz de tudo para estar perto. Inclusive comecei a almoçar com o Henrique. O Henrique foi uma grande figura na criação da Vox. Virei investidor anjo, gourmetizando aqui um pouco. Hoje eu falo investidor anjo para gourmetizar, mas eu fiz uma transferência para a conta do Henrique para investir num negócio dele, na época que chamava Tecorra. E o Henrique, ele começou a fazer uma coisa que foi fundamental para a Vox, depois eu vim saber, né? Porque ele começou, fora eu, tinha uns 6 investidores da Tecorra, e ele começou a marcar encontros a quarta-feira sim, quarta-feira não, para discutir o que ia ser. Se a gente ia virar sócio, se a gente ia receber o dinheiro em produto, se a gente era um crédito, se era uma doação. E num desses encontros, ele falando dos desafios dele como empreendedor de impacto, me caiu a ficha que se o Henrique, que tinha uma condição boa, tinha esses desafios, qualquer empreendedor que fosse querer começar um negócio de impacto ia ter também esses desafios. Então, precisava ter alguém que desse apoio à gestão, que era o que eu gostava, o que eu queria, que eu entendia com desenvolvimento de negócios, mas também dinheiro. E eu falei, o que é isso? Né? Eu falei, um fundo. Ó, é um fundo, então precisa de um fundo. Eu não dormia, era uma era uma quarta-feira, eu quase não dormia essa noite. Liguei para o Henrique e falei, Henrique, cara, você me deu essa ideia. E aí veio o primeiro momento de sorte, né? Porque ele falou, olha, na reunião de ontem, tinha uma menina, que é a Kelly, que é fundadora da Artemisia, que estava na reunião também, e ela está vendo os negócios da Artemisia se desenvolvendo e quer criar um fundo também. Só que ela não tem achado sócios para fazer isso. Então, já no dia seguinte, né, claro que não foi nesse dia que a gente criou a Vox, mas já no dia seguinte eu tinha o contato com a minha primeira sócia, que depois também conheci o Antônio, que estava na GV ainda, e o TCC dele era um fundo de investimento de negócio social, como a gente chamava na época, né, negócio de impacto. Então, a gente se encontrou, os três pessoas que eu conhecia que estavam com a mesma ideia, cada um vindo de um lugar diferente, e a gente senta em janeiro de 2009, que é a data que eu considero oficial da criação da Vox, moderado pela Viviane Naigeborim, que hoje está no Arimax. A gente faz o primeiro planejamento do fundo de investimento, que depois veio a ser chamado de Vox. Caramba, sensacional essa história, Dani. Putz, que legal, cara. E aí eu vou dar um salto curto no tempo. 2009, eu conheci a Vox em 2013, mais ou menos. Vocês estavam no início da caminhada, e aí naquele momento eu me lembro de escutar nos bastidores, nos corredores dos eventos do setor, que aqueles meninos lá, o mercado se referia a vocês como aqueles meninos lá, e aí eu trago de novo a palavra aventura, né? O que vem à cabeça nesse momento ali, dessa frase pejorativa, aqueles meninos lá? Olha, hoje olhando para trás não é mentira, né? Eu tinha 32 anos quando surgiu a Vox e eu era disparado o mais velho dos três, né? E eram 32 anos sem experiência no mercado financeiro. Então era um pouco dos meninos, sim. Eu acho que uma coisa que foi muito importante para a Vox foi o apoio da Artemis International, que hoje é a Potência Ventures, que deu um capital semente para a gente começar a testar a prática. Então, o acordo que a gente tinha com a Potência era que nos 3 primeiros anos a gente não ia falar com outros investidores, que tinha dinheiro, a gente ia testar fazendo alguns investimentos. Né? A gente brincava que a gente não sabia se era empreendedor a Choca, empreendedor social criando um modelo de negócio, se era empreendedor Endeavor, criando modelos de impacto. Então, a gente fez um pouco de tudo para testar. E aí, quando a gente foi levantar o fundo, a gente já tinha um pouco de histórico aí, né? A gente ainda era os meninos, mas a gente já tinha feito 5 investimentos, já sabia que a gente, um pouco do que a gente não queria fazer, e foi, na época, efetivamente, o primeiro fundo de VC de impacto, numa época que VC, Venture Capital, né? VC ainda era
ainda, ainda era pequeno, bastante pequeno no Brasil. Então, também aí, por fato de ter a Kelly, o Antônio, uma rede muito boa de investidores, né, relacionado a essas duas figuras, né, esses fundadores, a gente teve muito acesso a possíveis investidores. A gente conseguiu fechar um fundo em 2012 de 84 milhões de reais, que era grande, muito grande, até para VC na época. Mas a maioria dos investidores eram pessoas que nunca tinham investido em venture capital e investiram pela promessa de também trazer o impacto. Mas foi sim, e a gente lançou agora recentemente um relatório, que esse fundo 1 ele terminou, né, já, e foi um fundo que efetivamente a gente teve alguns desafios, teve muito aprendizado. Então, eu julgo um pouco assim, porque eu sei que tinha uma conotação negativa, às vezes, quando as pessoas falavam isso, mas não deixa de ser verdade. Não, se fosse uma fala carinhosa, eu iria concordar. Mas desde 2009 que a gente vem sofrendo, né? A gente vem batalhando contra preconceito, né? Que existe até hoje, né? Acabou de sair uma carta de um gestor de fundo de fundos, que é a Spectrum Investimentos, falando mal, não falando para não investir em investimento de impacto, porque investimento de impacto é difícil de definir, não dá retorno. Em 2009, quando eu falava com possíveis investidores, eu brinco que eram 3 só as reações possíveis. Uma era achar bonitinho, né? Ah, que bonitinho esses meninos fazendo isso daí. Ou total descrença, do tipo, isso aqui não faz o menor sentido. E até de alguns profissionais de mercado financeiro, o pessoal ficava bravo. Eu cheguei a ouvir falar, quem são vocês para falar de impacto? A gente batalha tanto para dar retorno financeiro, você vem agora falar de impacto junto com o retorno financeiro, como se fosse um palavrão. Falar que a gente deveria pensar em fazer coisas boas para ganhar dinheiro em vez de qualquer coisa para ganhar dinheiro. Então, essa é uma história que continua até hoje, né? A gente sabe que hoje todo mundo, a grande maioria dos investidores, escritórios de investimento conhecem o termo de investimento de impacto, mas ainda a maioria acha que isso é coisa que não faz muito sentido, porque investimentos deveria ser só sobre retorno financeiro, né? Então, continua de uma certa forma isso acontecendo, mas, claro, outro grau. Cara, eu noto uma mudança de estratégia que antes a gente tentava no ecossistema trazer os outros investidores para a nossa bolha de impacto e agora a gente tenta inserir impacto nas outras bolhas. Queria te ouvir, se faz sentido, como é que você enxerga isso? Faz sentido. Aqui eu acho que está meio que na fronteira de onde está o nosso pensamento sobre o tema, né? Eu também brinco que o crescimento da Vox foi uma mudança de graus de ingenuidade, né? Sempre o que a Vox estava fazendo era o que os fundadores, o que as pessoas que estavam com a gente na equipe achavam que era o que precisava fazer para garantir a mudança, né? Tá aí a ingenuidade. Mas no começo eu achava que investindo, se a gente fosse investir em uma meia dúzia de negócios sociais, negócios de impacto, eles dessem certo, todo mundo ia perceber que dava para fazer isso e o mundo ia mudar, né? A gente já não acha mais isso. Mas onde a gente está hoje querendo quebrar um pouco os muros ou as cercas que delimitam o que é investimento de impacto. No seguinte sentido, né? A ficha que está caindo para mim é porque investimento de impacto como um conceito, ele é importante, né? Ele é importante porque ele delimita, ele já se autoexplica, né? Não preciso contar de novo tudo que eu faço. Serve como comparação, olha, tem outros fundos que fazem o que eu faço. Mas quando você cria um conjunto chamado investimento de impacto, que está contido num conjunto maior que chama investimentos,
A minha leitura é que hoje, quando eu falo em investimento de impacto, eu isento os outros investimentos de se preocupar com o impacto. Então, você vai perguntar para um investidor tradicional qual é o impacto dele, ele vai falar, eu não sei, eu não sou um investidor de impacto. Mas isso não é verdade, né? Porque todo investimento tem algum impacto, né? Quando você decide alocar dinheiro em alguma coisa, você está colocando um voto, né? Colocando energia, torcendo para aquilo dar certo, né? Eu brinco que tem gente aqui, quem é de São Paulo, tem a parte lá da Rebouças, perto de Pinheiros, que era um monte de sobradinho que foi para o chão, agora é um monte de prédio, de estúdios de locação temporária, assim, mudou o bairro. E tem muita gente que critica isso, mas você vai ver lá no banco, o cara investe em fundo imobiliário, né? Porque a gente desconectou o mercado financeiro do mundo real. É um trabalho muito bem feito. A gente não entende os nomes do fundo, os fundos não falam que ativos tem lá dentro, e por aí vai. Então, o que a gente está brigando agora, querendo fazer, é com que todo mundo pense nos impactos de todos os seus investimentos. E, idealmente, que em algum momento todo gestor tenha que mostrar os seus impactos, sejam eles positivos ou negativos. Né? Uma coisa que a gente está estruturando agora na Vox é, numa análise de investimento, não olhar só para o impacto positivo, mas também para os potenciais impactos negativos daquele negócio, para a gente cuidar. Porque, né, as coisas não são 8 ou 80 preto no branco, né? As coisas têm... você tem que cuidar. Mas enquanto a gente continuar falando que investimento de impacto, e eu acho que tem uma coisa que a gente passou muito tempo gastando energia, um apontando para o outro no ecossistema, falando, mas eu não considero que você faz impacto. Ou, aquele não é um investimento tão de impacto assim. Enquanto a gente deveria estar brigando para todo mundo ter que mostrar o seu impacto. Então, o que fez isso na estratégia, efetivamente, foi olhar para o nosso portfólio e falar, em 2018, a gente olhou e falou, pô, só temos Venture Capital. E Venture Capital é legal, né? Porque você investe em umas empresas, você tem uma gestão bastante profunda sobre o impacto, sobre o dia a dia das empresas, porque você tem uma participação relevante nela e você tem gente olhando para elas. Mas ela é muito limitada no tipo de negócio que eu posso investir. Uma coisa importante que a gente fala, seja, se eu estou investindo em Venture Capital, eu tenho que entregar um bom fundo de Venture Capital. Para entregar um bom fundo de Venture Capital, eu preciso ter uma característica muito específica e estreita de empresa que podem receber investimentos de Venture Capital. Precisa ser escalável, precisa ser num mercado grande, precisa usar tecnologia e por aí vai. Então, muitos poucos projetos conseguem receber dinheiro de Venture Capital. E, por outro lado, pelo lado do investidor, só investidor profissional, que eu acho que hoje no Brasil é coisa de menos de 20 mil pessoas, e mesmo assim essas pessoas colocam 0,1%, 2%, 5% as mais arrojadas em Venture Capital. A gente fala, poxa, a gente só oferece produto para 0,001% do dinheiro. E os outros 99,9%, tudo bem não ter opção? E no mundo já estava começando a diversificar, né? No mundo, acho que Private Equity, Venture Capital é coisa de 40%, 35%, 40% de investimento de impacto. No Brasil era coisa de 80%, 90%. Então a gente olhava para o lado e falava, alguém precisa fazer isso. Bom, então vamos nós fazer. Né? Então a gente começou a diversificar. Né? Hoje tem produto de crédito para soluções baseadas na natureza, tem um fundo de renda fixa para quem quer investir a partir de R$100, a gente faz a gestão do portfólio do Instituto Socioambiental, fazendo uma migração de todo o dinheiro deles para negócios de impacto. Então, hoje, basicamente, qualquer coisa, qualquer tipo de ativo, qualquer tipo de instrumento financeiro que possa ter impacto, a gente está pronto, preparado para investir. Né? Então, mas é nessa lógica, né? Todo investimento deveria estar se preocupando com o impacto. Vão ter investimentos como o líquido, renda fixa, que vão ter um impacto não tão profundo, porque você não consegue ter liquidez em negócios de impacto muito profundo, até, sei lá, quer investir em Venture Capital, né? Ou através do ISA, a gente acabou de investir na Yunus, no Crada Tá Boa, no Estímulo. Então, a gente consegue agora também colocar dinheiro em coisas de impacto mais profundo. Então, a gente pega um espectro hoje bastante
grande do que são ativos de impacto, e a tendência agora é só crescer, né? Pô, que legal, balanço bacana, ô Dani. E você falou em algum momento da sua fala anterior que assim, a Vox, e eu me lembro, participei disso, a Vox atuou ativamente na construção e fortalecimento do ecossistema de impacto. Chegou um momento dessa caminhada que a Vox mudou o seu foco de atuação, né? Acho que você contou um pedaço aqui dessa estratégia. Queria te ouvir um pouco qual o balanço que você faz hoje do campo, desse ecossistema de impacto de uma forma ampla ali, além dos pontos que você já trouxe. Uhum. Assim, eu sinceramente, eu vou colocar aqui o chapéu do Daniel de 2009 agora. Eu achei que já estaria resolvido, né, em 2025, né? Então me surpreende um pouco ainda o pequeno tamanho que a gente conseguiu alcançar como ecossistema. Assim, eu pensei que a gente teria muito mais atores com muito mais recursos para investir essa altura do campeonato, mas isso não é necessariamente culpa do ecossistema. Eu acho que a gente não conseguiu. Eu acho que tem uma coisa de comunicação, a gente não conseguiu achar a veia de como que eu comunico, o que eu falo, como que eu sensibilizo as pessoas. Teve um crescimento, sim, em 2020, por causa da pandemia. Então, eu tenho hoje uma certa suspeita de que quanto maior a dor, mais gente vai recorrer a investimentos de impacto, mas infelizmente a gente tem que passar algumas dores para as pessoas acordarem. Quanto ao ecossistema, aquilo que eu já falei, mas eu posso repetir agora, que assim, a gente passou muito tempo tentando definir o que é negócio de impacto, então uma coisa muito exclusivista, de uma certa forma, né, em sentido de excluir, então, e muito de apontar o dedo, mas isso é impacto de verdade? Mas não sei se isso é impacto de verdade. Eu acho que a gente perdeu muito tempo, enquanto a gente deveria e deve apoiar todo mundo que está fazendo um trabalho sério e tentando fazer impacto. E eu acho que, assim, eu tenho uma divergência com alguns dos outros atores, porque eu não gosto da ideia, até pelo que eu expliquei agora há pouco, eu não gosto da ideia de criar uma estrutura legal de negócios de impacto, um negócio de benefício, ou que seja o nome que se dá, porque eu acho que isso aumenta ainda as barreiras, né? Isso encastela ainda mais. E eu acho que aí a gente corre o risco de ter gente bem intencionada que não consegue se enquadrar, e aí você vai discutir de novo, aquilo é de impacto? Não se enquadra, será que é, será que não é? Mas que aí a gente continua olhando para o nosso umbigo em vez de avançar em cima de quem hoje faz absurdos para ter o retorno que eles têm, com impactos negativos enormes e que vão continuar não sendo aborrecidos, né? Eu gostaria de um ecossistema que acho que por muito tempo a gente foi muito bonitinho, sabe? Eu acho que agora a gente tem que ser um ecossistema que efetivamente começa a incomodar mais. Eu acho que esse é o próximo passo. Eu queria que a gente deixasse de ser bonitinho e passasse a ser um incômodo em algumas certas discussões. E para isso a gente tem que avançar em cima de quem faz investimento ou quem faz negócio, sem se preocupar com os outcomes que está gerando, né? Você fala incômodo de quem ainda produz dinheiro em cima de práticas predatórias, é isso? Porque a gente fica rodando em círculo aqui, né? Vamos criar um ente legal, ou vamos definir claramente quais são os critérios que alguém pode se chamar um negócio de impacto. E fica uma coisa meio incestuosa, né? E dando volta, enquanto o pessoal lá fora, 99% do dinheiro, está fazendo, às vezes, absurdos para dar os 30% de retorno ao mês que o pessoal quer. Não, dar ao ano que o pessoal quer. Então, é nesse sentido. Eu acho que a gente tem que começar a questionar as práticas. E fora que, de novo, Fábio, tem uma certa injustiça aí no próprio base de custo. Eu, sendo um gestor de impacto, meu custo é maior do que um gestor que não está olhando impacto, porque eu preciso olhar impacto, né? Eu preciso ir lá,
preciso falar com as empresas, preciso recolher dado, preciso ter gente. Então, também, eu acho que a gente tem que começar a olhar, se dar a mão, em vez da gente se encastelar mais, começar a cobrar maior transparência do resto dos players do mercado. Dani, bom, você falou no início, mais de 16 anos na estrada, né, de investimento de impacto. Minha pergunta para você é, muita gente está escutando e falando, a Vox hoje está tudo dominado, e não é bem assim. Queria que você dividisse alguns desafios que vocês ainda lidam no dia a dia da Vox. Gostaria de falar, não, Fábio, isso está errado, está tudo dominado. Mas não é verdade. Captar continua sendo muito difícil, principalmente no que eu vou chamar varejo, entre aspas, então falando com as famílias, falando com os family offices, falando com os bancos. Então, para os fundos que a gente cria, ainda é muito difícil captar. E ainda olha que interessante, né? Por isso que eu falo um pouco do preconceito. Eu tenho dados empíricos, né? Eu tenho fundos que estão indo muito bem, né? Fundos de VC, o segundo fundo da Vox, o terceiro fundo da Vox, estão indo muito bem em termos de retorno financeiro, inclusive. Mas se eu for pegar outras gestoras de venture capital que não falam de impacto e têm um desempenho similar, esses caras conseguem captar mais do que a Vox. Então, ainda tem um lugar de olhar para a gente e falar, se eles estão falando de impacto, eles não estão tão preocupados com o retorno financeiro. Então, o desafio de captação, ele existe. A gente tem crescido muito nos últimos anos, né? Agora a gente está perto de 1,5 bilhão sob gestão, mas principalmente porque a gente abriu as portas para fazer fundos de VC com corporações, né? A gente tem o fundo do Einstein, do Banco do Brasil, da Copel e da Natura. Então, muito do crescimento veio daí. Agora o crescimento está vindo de um produto para a natureza aí que tem a Fundação Moore, a Nature Conservancy. Mas se eu for olhar o dinheiro que está vindo das famílias brasileiras, dos family offices, dos bancos brasileiros, tem vindo muito pouco, né? Eu acho que tem uma conjunção aí de taxas de juros exorbitantes com a crença de que impacto não é um bom investimento. Mas ainda a captação é um desafio. Eu acho que o maior desafio para mim é comunicação, cara. Eu acho que o maior desafio é o pessoal entender a importância disso. Acho que tem uma mudança de locus do meu para o nosso que é necessário. É um salto um pouco de consciência para você falar, olha, de nada vai adiantar se só eu no mundo ganhar 50% ao ano, porque em algum momento esse dinheiro não vai valer nada quando a sociedade quebrar, né? Então, pode ser 50, mas pode ser 30, pode ser 20. Vamos ter um retorno legal, bom, mas garantir que, sei lá, as pessoas, todo mundo suba junto comigo, porque assim eu vou ter mais segurança, minha vida vai ser melhor, a vida dos meus filhos, a vida dos meus netos, né? Mas a gente tem um apego muito grande ainda ao curto prazo, né? E ao meu, né? Sobre todos os outros, né? Eu, minha família, sobre todos os outros. Então, um desafio muito grande que eu tenho hoje é de conseguir imaginar qual seria o caminho para convencer efetivamente o mercado. Porque hoje a gente come das bordas, né? A gente vai comendo das bordinhas, é quase o que sobra, né? Mas eu brinco que no futuro investir sem se preocupar com o impacto vai ser tão esquisito quanto fumar em ambiente fechado ou jogar lixo na rua, coisa que a gente fazia no passado e hoje se fala, óbvio que não. E se você parar para pensar, é óbvio que você tem que se preocupar com o impacto dos investimentos que você faz. Não adianta você ganhar dinheiro para tornar o mundo pior, aumentando desigualdade. Alguns investimentos, sei lá, em Minas, que morre gente, né? Ou desmata, assoreia rio. Não dá mais para a gente
tratar isso como normal. Mas é assim que as coisas são ainda. Então, tem esse desafio de transformar o mercado de alguma forma e também o que as pessoas veem como consideram sucesso. Né? Desafio longe de ser fácil de ser alcançável, mas como todo desafio é o que faz a gente seguir na caminhada aí, né, Dani? Cara, um papo delicioso, maravilhoso. Só te agradecer e antes da gente fechar aqui, te convidar a fazer a merchan final, reflexão final, o que você quiser. Bom, antes de tudo, obrigado mesmo de novo pelo convite. É um prazerzão estar aqui mesmo. Eu convido as pessoas a pensarem no impacto de todas as atividades, né? Porque se você não tem dinheiro para investir, você está em algum emprego, em alguma empresa, em alguma iniciativa. O máximo que você puder, né? Se você tiver o privilégio, pensa no impacto que o seu dia a dia, que a sua atividade, que suas alocações de dinheiro eles estão fazendo. Acho que é importante a gente voltar a trazer o dinheiro para o mundo real de novo, né? Aquele meu emprego não é só um emprego, eu estou ajudando a fazer alguma coisa. Eu acho que aquilo é uma coisa que vale a pena fazer, eu estou satisfeito. Se eu pensar no que a minha empresa está fazendo e nos impactos dela, eu durmo à noite, eu falo com orgulho para o meu filho, né, que eu faço aquilo. Então, também vale para qualquer atividade. Claro, porque a gente está falando aqui de uma camada que tem o privilégio de poder escolher de alguma forma, mas a gente tem que voltar e pensar no que as nossas atividades, e no caso dos nossos investimentos, está fazendo. E como você falou de merchan, poxa, testa o fundo da Vox. Tem alguns fundos de R$ 100 aí, em algumas plataformas, tem alguns bancos que têm as plataformas. E é um fundo que, depois de 5 dias, se você não gostar, você pode tirar o dinheiro e levar para outro lugar. Mas esse fundo e muito do que a gente está fazendo é para tornar isso acessível, né? Porque é meio injusto eu falar que todo mundo deveria se preocupar com o investimento que está causando e eu só oferecer produto para investidor profissional, né? Então, tem esse esforço que a gente está fazendo para tornar ele cada vez mais acessível. E a discussão que eu quero ter com quem investe na gente é: eu queria entender por que você acha que esse ativo tem impacto. Aí, nesse lugar, eu acho legal. Se alguém investir nos fundos da Vox e de alguma forma, querer aprofundar, eu querer dar opiniões para a gente melhorar o nosso impacto, aí a gente está jogando já no nosso campinho. E isso quer dizer que a gente está na direção certa. Então, invista. A Citaui também tem emissões acessíveis, Zuni, TRE, Dynamo às vezes faz. Então, procura um lugar acessível, vá pesquisar, invista em impacto, e aí sim cobre da sua gestora cada vez mais impacto. Mas não deixe de fazer. Pô, Dani, sensacional, cara. Maravilhoso. Muito, muito obrigado. Adorei, viu? Obrigado, Fábio.